A paz do Senhor, graças a Deus. Mais um dia no nosso estudo sobre o casamento blindado. E eu quero, nesta oportunidade aqui, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por tudo que Ele tem proporcionado para as nossas vidas, num momento tão lindo, num momento tão poderoso que Ele tem, nos ajudado, nos dado assim uma orientação acerca de tudo que nós temos que fazer. E hoje eu quero colocar aqui uma pergunta para você. Você crê? Você crê nesse estudo? Você crê que Deus vai usar você através desse estudo para melhorar o seu relacionamento? Eu estou fazendo essa pergunta assim com muita sinceridade no meu coração a respeito de mim mesmo, a respeito de quem está fazendo esse estudo, porque existe uma diferença muito grande entre a teoria que nós já conhecemos, que nós já sabemos que ela está disponível para nós, e a disposição em praticar. E aí, ontem, quando nós estudávamos sobre Noé, e quando Noé tomou aquela decisão de obedecer ao Senhor ali, dizendo, sem nenhum questionamento, obedecendo e fazendo aquela arca e colocando toda a sua família ali dentro daquela arca e indo, seguindo adiante naquilo que o Senhor tinha falado, que nós falamos ontem de Gênesis, no capítulo 6, nós vemos ali que Noé não teve nenhuma dúvida. Ele não questionou. Ele não perguntou como, quando e o porquê. Ele não perguntou nada. Ele simplesmente foi lá e obedeceu. E aí o que aconteceu? O Senhor fez com ele uma aliança perpétua. E aqui eu tenho essa pergunta, porque isso me chamou muita atenção. Quantos questionamentos eu tenho feito sem agir? Quantos questionamentos eu tenho feito ao invés de apenas crer? E aí, como eu já disse para vocês, que eu estou fazendo um estudo da Bíblia, o Casamento Blindado, e também estou estudando o livro que é 90 Dias para um Casamento Fantástico. E ali tem um dia que o autor fala assim, crer é ver. E quando eu lia sobre isso, aqui tem uma situação que ele fala assim, apesar de não perceber, trazemos em nossa tendência de criar padrões para nossos relacionamentos. E aí o que acontece? A gente não percebe, mas a gente cria um relacionamento ideal na nossa cabeça. E isso, quando não acontece na realidade, nos frustra. E nos deixa como se nada do que está acontecendo realmente fosse satisfatório. E isso é muito sério. Dentro desse estudo aqui do autor do livro, quando ele fala assim, o que você acredita ser a verdade sobre o seu cônjuge afetará como você o vê. Então, vai chegar um dia que nós vamos estudar sobre admiração. E esse estudo de hoje, ele já nos remete a um pouquinho sobre isso. Quando nós olhamos para uma pessoa e vemos nela que ela é uma pessoa inteligente, que ela é uma pessoa capaz, que ela é uma pessoa amável, que ela é uma pessoa bondosa, que ela é uma pessoa carinhosa, que ela é uma pessoa compreensiva. Quando nós vemos tudo isso numa pessoa, nós começamos a criar uma admiração por ela. Nós vemos uma pessoa que é responsável, enfim. Mas isso por quê? Isso porque aqueles atributos que para nós têm valor. Então, por exemplo, quando eu vejo uma coisa que tem muito valor para mim, uma pessoa que tem profissão definida, isso para mim tem muito valor. Então, não importa qual é a profissão, mas tem que ser definido aquilo. Ah, eu sou uma passadeira. Então, o tempo inteiro
passadeira. Ah, eu sou um advogado, o tempo inteiro advogado. Então, assim, não importa. Tem que ser, isso é uma coisa que tem valor para mim. Aí, quando uma pessoa começa, um dia ele exerce um tipo de atividade, outro dia ele exerce outro tipo de atividade, outro dia, sabe? Então, assim, aí eu começo a ficar pensando, mas por quê? O que passa na cabeça dessa pessoa? Por que um dia ela quer ser uma coisa, outro dia ela quer ser outra? Então, isso para mim é uma coisa que tem valor. Então, o que eu começava lá desde muito, porque eu desde criança sabia o que eu queria ser. E isso, então eu procurei o quê? Tudo, quando eu ia pensar em conhecer um rapaz, para namorar um rapaz, a primeira coisa que eu já fazia é: o que você quer fazer se a pessoa já não era um profissional? Você tem uma paixão, você tem uma profissão definida, aí se a pessoa tinha, eu dava crédito. Se ela não tinha, eu já estancava o início ali, porque para mim não servia. Então, assim, e aí Deus, por ser tão bom, né, me proporcionou um esposo que tem profissão definida e que ama o que faz e que não seria outra coisa. Então, é um exemplo que eu estou, assim, falando, porque são valores. E aí, se você tem um valor desse, que você colocou ali na tua cabeça, mas na hora de fazer a escolha, você foi lá e fez a escolha de qualquer jeito, cada vez, no exemplo que eu estou dando, cada vez que a pessoa mudaria de emprego, mudaria de atividade, seria uma frustração. E aí, então, como é que vai conviver com isso? E aí você começa, então, a ver uma frustração na outra pessoa, porque você começa a não validar as atitudes daquela pessoa. Então, o que tem que fazer? Conversar, organizar, definir propósito, planejar. Não tem problema que a pessoa, por um tempo, não sabia o que ia fazer, ou enfim, aquilo que é o problema aí para você. Por isso que eu dei um exemplo assim, porque são coisas que frustram muito. Eu acompanho alguns casais e assim, eu vejo que tem algumas situações assim que seria uma coisa natural, olhando lá de como começou. Só que eram valores que estavam no interno deles, mas enquanto estava ali naquela fase boa do namoro, ou então naquela fase que nem pensou direito o que estavam fazendo, não foi notado que aquilo depois era importante. E com o passar do tempo, aí começou, aí aquilo veio à tona, porque daí um tem um perfil, tem um valor, e o outro tem outro valor a respeito daquilo, não valoriza da mesma maneira. E isso gera um problema grave. Então aqui, crer é ver. Então não é ver para crer. É você crer que aquele padrão de pensamento, respeitando as diferenças, respeitando tudo aquilo que a gente já estudou, que aquele seu padrão de pensamento precisa ser moldado de acordo com a realidade que você vive. No exemplo que eu dei, se eu tivesse, de repente, por alguma outra oportunidade, casado com alguém que não tivesse profissão definida, eu ia ter problema, sim, cada vez que ele mudasse de emprego, cada vez que ele mudasse de atitude, certeza que eu ia ter problema. Mas se eu tivesse feito, né, essa escolha, eu ia ter que aprender a conviver com isso, porque eu ia ter que achar um jeito ou de ajudá-lo a definir algo, ou então de acostumar com essa mudança de uma maneira mais flexível, de uma maneira mais amorosa, porque aí são questões que ele dá valor e que eu não dou valor, ou o contrário. E aqui é isso, nesse estudo de hoje, é isso aí, você crê. Então, dentro dessa nossa pergunta, vale a pena você sentar com seu cônjuge, conversar com ele, quais são os valores, conversar com ela, quais são os valores que ela tem ou que ela dá para as coisas que você dá valor, que ele tem ou que ele dá para as coisas que você dá valor. E isso é um levantamento muito sério. Por isso, a primeira pergunta que eu fiz é: você crê que esse estudo vai ajudar você? Você crê que esse estudo, através da bondade de Deus, pode salvar essa expectativa frustrada que você tem aí e colocar em você uma expectativa de respeito, de amor, uma expectativa alegre
que vai se tornar e que se torna uma realidade onde você pode colher frutos e ser feliz nesse relacionamento e ter uma geração abençoada a partir desse relacionamento, onde eles vão poder contar que tinha uma mãe feliz, um pai feliz, que teve um vô, uma avó feliz, e que vem de uma linhagem de pessoas que se amaram, que se respeitaram, que foram fortes, valentes, que prezaram por esse relacionamento e que foram fiéis na aliança que fizeram. Então, se você pensa em tudo isso, você vai conseguir encontrar um jeito de colocar equilíbrio naquilo que você dá valor e naquilo que o outro dá valor. Porque senão você vai perder a admiração. E a admiração é tema de um outro dia, mas isso aqui já dá uma entradinha ali, porque a gente não crê que uma coisa vai dar certo se a gente não consegue pôr fé, pôr esperança, se a gente não consegue pôr, sabe, ver aquela luzinha no fim do túnel. A gente não consegue porque a gente é humano e nós precisamos de alguma coisa palpável. Por isso que quando a palavra fala para nós que nós temos que pegar o escudo da fé, eu vejo que assim, quando fala colocar o escudo da fé, e o escudo é aquilo que está ali na frente, para proteger, é colocar a fé antes dos teus olhos carnais. Para quê? Para que os olhos espirituais consigam estruturar algo, de tanto que a nossa carne precisa de algo palpável, para poder saber que aquilo é verdade. Então a nossa fé precisa estar na frente, para que o Espírito gere algo, materialize algo, para que os olhos espirituais possam ver. Aí então a nossa alma, que está na carne, que está no sentimento, que está nas emoções, então ela vai conseguir pensar que tem algo palpável, então ela vai ter esperança, então ela vai pôr vigor nisso, vai pôr coragem nisso e vai começar a agir. Então hoje é dia de você pegar o seu escudo, que é a sua fé, e pôr na frente de tudo o que você está vendo. Porque assim como você pensa que é, né? Assim diz a palavra do Senhor lá em Provérbios. Assim como pensa o seu coração que você é, assim você será. Então você não pode pensar diferente daquilo que Deus pensa a seu respeito. E aqui então, a nossa capacidade, vou ler aqui um parágrafo do livro. Nossa capacidade de criar padrões é precisa e bastante correta às vezes. Porém, pode ser completamente falha em outros momentos. Considere o fato que quão rapidamente você forma uma opinião a respeito de alguém, se você gosta dele ou não. Considere quanto tempo leva para você mudar de ideia, se de início decidiu que não gosta desta pessoa. Aqui é muito simples. Quando você não conhece uma pessoa, mas alguém próximo de você conhece, e ela chega, toda vez que você encontra com ela, ela fala mal daquela outra pessoa. Você começa a ter raiva dessa outra pessoa antes de conhecer. Daí, o dia que você vê essa pessoa, se essa pessoa chegar para você com bondade, e você olha e fala, puxa, não é tudo que a outra fala. Mas você ainda continua com a ressalva. Vai demorar muito tempo para você conseguir criar a sua própria ideia a respeito daquela pessoa, porque agora você a conhece, porque agora você vê quem ela é, e para você tirar o padrão que a outra pessoa já gerou em você. Então, o que acontece? Se o seu cônjuge e você entraram num desalinhamento por um período e você perdeu ali, perdeu a esperança sobre esse retorno para você começar a ver de novo como alguém capaz, como alguém que está junto, como alguém que pode, como alguém que não vai quebrar a aliança que fez com você. E aí, se você já desacreditou, para você voltar a acreditar de novo, você precisa se dar tempo, você precisa querer esse tempo. E a outra pessoa precisa estar alinhada com isso que você está pensando a respeito da situação. Por isso o diálogo é muito importante, a conversa é muito importante. É a mesma coisa de um casal que passou por uma traição, passou por um adultério e depois resolve que vão perdoar um ao outro. E como que isso vai acontecer? Foi quebrado os princípios, foi quebrado a fidelidade, foi quebrado o amor, foi quebrado o respeito. Ali houve mentira, houve trapaça, houve engano.
Houve maldade, porque tem maldade na traição. Quanto tempo você acha que vai demorar isso? Quanto tempo vai demorar para curar o coração de ambos? Sim, porque o traidor também se machuca. Não é só quem foi traído que vai ficar machucado, ferido. O traidor traiu, mas ele também sofre, ele também passa por situações complexas na mente. E aí, quanto tempo? Se não for com a presença de Deus, quanto tempo? Então hoje é dia de você se perguntar. E eu quero, em nome de Jesus, que vocês me deem feedback. Porque eu estou levando muito a sério esse estudo. Estou orando sobre esse estudo, estou clamando pela sua vida, assim como eu clamo pela minha vida, pela minha casa, pelo meu esposo. Eu quero muito que dê certo para você. Eu estou crendo muito no projeto da pastora Fátima aí, com seu esposo e os missionários que estão ajudando ela, toda a equipe. Eu creio muito nesse projeto. Eu sou super a favor de restauração de casamento. Eu acho que assim como nós já fizemos ali um dia que nós colocamos o tema desistir, não é uma opção. Eu acho que não pode existir essa opção, porque é uma aliança consciente que foi feita. Então, essa aliança precisa ser cuidada, zelada, precisa ser monitorada com respeito, com responsabilidade, para que isso dê frutos positivos e agrade a Deus. Então, assim, eu quero que vocês me deem feedback, respondam para mim. Respondam, pode comentar lá no YouTube mesmo, ou pode comentar no grupo, ou pode comentar no meu particular. Como que você está vendo? O que você está sentindo? O que você acha? O que você gostaria que fosse ministrado nesses dias? Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua busca? Eu tenho certeza que vai ser um prazer muito grande para Deus receber de você um feedback palpável. Eu sei que você está orando, eu sei que você está colocando diante de Deus a sua situação, eu sei que você está pedindo e o Senhor está acolhendo toda essa sua oração. Mas os irmãos que estão ali no grupo também querem saber como você está. Então comente no grupo, fala no grupo, olha, aquele tema do dia tal falou comigo assim, aquele tema, sabe? Eu tô esperando por um dia que vai falar de tal tema, sabe? Que aí a gente vai se alinhando, vai se ajustando, e isso é para a glória de Deus. Isso não é para puxar crédito para nenhum de nós. Eu louvo a Deus pela iniciativa dos pastores, mas eu sei que o crédito não é dos pastores, porque eles estão fazendo em obediência ao que Deus pediu para eles fazerem. Então isso é um trabalho muito sério. Amém, meus irmãos? Levem a palavra do Senhor hoje com vocês. Se perguntem quanto você está crendo. E essa visão distorcida, que isso também tem a ver lá no dia que nós estudamos sobre a imagem. Essa visão distorcida que você está vendo do teu cônjuge aí. Pode ser, e tem uma grande possibilidade de ser, porque está faltando fé naquilo que Deus pode fazer no teu casamento. Pode ser que a tua fé está tão pequena que não está deixando você materializar aquilo que você ainda não pode ver nos olhos carnais, mas que os olhos espirituais já podem gerar por você, por causa do amor de Deus por você. Amém? Eu aguardo você até na próxima. Deus te abençoe. Aproveite a oportunidade e sirva a Deus com amor.